Inspiração, ato ou efeito de inspirar alguém a agir. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Datumcast, nessa série especial Inspiração Datum, onde os nossos convidados nos inspiram à ação. Eu sou a Daiane Câmara, trabalho como Account Manager aqui na Datum e hoje eu tenho o prazer e o privilégio de compartilhar esse espaço e esse bate-papo com a minha colega Jéssica Pessoa, que é Head de Operações. Oi, Jé, seja muito bem-vinda a esse bate-papo. Oi, Dai, tô muito animada com o nosso bate-papo de hoje. Nosso convidado é incrível, tenho certeza que vai ser ótimo. Tenho certeza também. Bom, e falando então do nosso convidado, ele é um exemplo de coragem. Isso porque ele tomou uma decisão que muitas pessoas não tomariam. Deixou o setor público depois de 12 anos no Banco do Brasil para ingressar no setor privado. Inclusive, essa primeira mudança acabou acarretando em uma segunda, que foi trocar Brasília por São Paulo. Desde sua chegada aqui na capital paulista, ele passou pelo Banco Original, pelo Banco PicPay e hoje atua como superintendente de TI no Banco BMG. Acho que podemos dizer que a sua relação com o segmento financeiro é herança familiar, já que ele é filho de pais bancários. Ele se descreve como um profissional apaixonado pelo que faz, um team worker que lidera pelo exemplo e que, mesmo na posição que ocupa, continua mirando voos ainda mais altos. Everton Queiroz, seja muito bem-vindo ao Inspiração. Obrigado, Dai. Obrigado, Jéssica, pelo convite. Muito empolgado para a gente conversar, bater um papo animador e espero inspirar pessoas aqui, novos talentos na carreira financeira, também no mercado financeiro ou de tecnologia. Tenho certeza que vai. Maravilha. Mas acho que antes da gente começar a falar sobre a tua transição, sobre a tua trajetória dentro do mercado financeiro e de tecnologia, como tudo começou? Como que você foi parar na TI? Como é que conta para nós aí tudo do começo? Então, na verdade, eu sempre fui muito apaixonado por esporte, né? Apaixonado por futebol. Sou um botafoguense roxo, né? E tive a oportunidade, com o futebol, de ir ao exterior, né? Então, frequentei escola no exterior, né? Uhum. E no meu retorno... Você jogava, desculpa? Eu fiz o high school, né? Fora. Okay. Que né? Eu tinha o último ano da faculdade, joguei uma bolsa de estudo e fui para lá fazer o último ano do colegial, né? E aí, ao retornar aqui, eu fiquei na dúvida, faço educação física ou sigo os passos do meu pai, né? Meu pai foi gerente executivo, né, durante 36 anos do Banco do Brasil, né? E eu sempre tive contato também com o computador. Então, meu pai, por trabalhar na tecnologia, lá em casa eu sempre tive computador. Uhum. E aí, na dúvida, assim, eu faço educação física, eu não faço, fiquei no meu retorno, falei, vou fazer tecnologia, sistemas de informação, né? Minha mãe já foi para a área de administração, mas também tem conhecimento de tecnologia e ela foi funcionária também durante mais de 30 anos da Caixa Econômica. Então, eu tive meu pai do Banco do Brasil e minha mãe da Caixa Econômica. E com isso, eu comecei a estudar tecnologia e fiz faculdade em Brasília, né, em sistema de informação, onde eu consegui conciliar o esporte com a faculdade. Ou seja, eu estudava, eu trabalhava durante o dia, né? Eu comecei a carreira em 2002 no governo federal, trabalhando durante o dia. E à noite eu treinava pelo time da faculdade e ganhava bolsa na faculdade também. Caraca, que legal. Isso. Então, eu consegui conciliar o esporte, a tecnologia e o trabalho. Então, assim, foram um período ali de 4 a 5 anos, onde eu trabalhava o dia todo, saía, faculdade, treino. Então, foi um período bem desgastante. Pouco puxado, né? Um pouco puxado. E aí, e o que eu fazia também? Com minha esposa, né? Antigamente a gente namorava e minha esposa me acompanhava nesses treinos. Então, eu saía da faculdade, o treino começava às 10 horas da noite e ia até 00:30. Nossa! E minha esposa ficava me acompanhando na arquibancada, me aguardando a treinar. Aí eu ia, deixava ela em casa. E no outro dia você pegava no horário cedo? Pegava no horário cedo, a minha esposa, eu ia para o trabalho, deixava ela. Então, no início foi um pouco corrido. E ela é do esporte, TI ou bancário? Não, a minha esposa, ela pegou
Ela é enfermeira, né, Legal. de produção. Foi concursada também, né, em Brasília, concursada em Sim. Brasília. E quando ela veio para cá, ela mudou totalmente a profissão dela. Ela é funcionária pública aqui no estado de São Paulo, na parte da segurança pública. Olha. Então, ela trabalha na segurança pública do estado de São Paulo. Ai, que legal. E quem diria que ele ia conseguir conciliar educação física com tecnologia? É verdade. Incrível essa história. E o pior é que eu tenho, assim, uma paixão que eu queria conciliar também. Eu sou muito apaixonado em dados, né? Nessa parte de formação, né? Uma das minhas graduação foi em ciência de dados, Big Data. E eu sempre tive vontade de aplicar aquilo voltado ao futebol. Olha. Né? Tudo que eu aprendi, assim, na pós, eu queria ter a possibilidade de ter aplicado. Ainda não consegui, mas não sei no futuro. Ah, né? mas Vamos tem muito tempo ainda. Tem muito tempo, Everton. Everton, e aproveitando esse gancho, né, que a gente está falando de inícios, nós entendemos que não foi apenas uma mudança do setor público para o privado, que inclusive tem gente que até diria que é uma loucura, né? Tem tanta gente que quer ser concursado e aí você, em um determinado momento, fez essa transição. Mas, para além dessa mudança de setor, também houve um recomeço a partir de uma mudança de estado. Então, primeiro eu gostaria que você compartilhasse aqui com a gente sobre a motivação para essa mudança toda. E você comentou que teve um apoio fundamental, que inclusive você até deu um spoiler aí agora há pouco, para tomar essa decisão. A gente também quer ouvir você falar desse suporte da sua esposa. Isso. Na verdade, eu comecei a trabalhar no setor privado, né, em 2002. De 2002 a 2007... Eu fiquei... 2002 a 2009, mais ou menos, né? Porque 2 anos... eu comecei no governo federal, aí passei pela Secretaria de Assistência Social, né? Que antigamente era vinculado ao Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Aí depois houve a troca do governo, aí teve o Ministério de Assistência Social, né? Então, e eu sempre era terceirizado no Ministério, né? Ok. E aí em 2007 eu tive a oportunidade, eu comecei a carreira trabalhando com o banco de dados Oracle ali, né? Como DBA, ajudando, trabalhei no Bolsa Família, no Cadastro Único, Bolsa Escola, legal. Bolsa Alimentação, né? Nos programas sociais do governo federal. Né? Em 2007, eu como funcionário da empresa privada, né? Então, geralmente, a gente trocava contrato, ia para um contrato, ia para o outro, e você não tinha férias, né? Acabava pulando, sim. e você passava muito tempo... Porque é um mercado, assim, que tem muita rotatividade, né? Você depende muito de contrato de outras empresas. E aí, em 2007, eu resolvi fazer um concurso público. Né? Eu falei, eu conversei com meu pai, com minha mãe, eu falei, vou fazer o concurso da Caixa Vou seguir o Federal. caminho dos meus pais. Para ter estabilidade, né? Ter minhas férias, troca governo, troca tudo, mas eu vou ter minhas férias. Sim. Né? Eu vou ter assim, uma tranquilidade. Sim. Né? E aí, em 2007, eu resolvi fazer o concurso público. Prestei o concurso do Banco do Brasil e da Caixa Econômica. Né? E eu tirei 1 mês de férias, consegui para estudar. Todos os dias eu ia para a faculdade, passava a manhã e a tarde na faculdade, na biblioteca, estudava, e à noite eu ia para a aula da faculdade, né? Fazer meu curso de Sistemas de Informação que eu fiz. Então, eu fiz isso durante 30 dias, e aí consegui passar no concurso do Banco do Brasil, né? Em 2007. Em 2007, eu passei no estado de Tocantins, passei em Brasília e passei em São Paulo. Mas só que São Paulo foi onde eu fui chamado primeiro, né? Eu passei até bem colocado aqui em São Paulo, mas só que demorou para chamar. Então, só em 2009 que a gente tomou posse. Eu tomei posse no Banco do Brasil. Sim, demora, tem um tempo, né? Tem um tempo de homologar o certame, né? Todo o concurso, tem toda aquela burocracia, Sim, né? Então, de chamada. De chamada, e aí não chama todo mundo de uma vez, você entra para um cadastro de reserva, você fica na expectativa. E era um concurso de 2 anos, renovável por mais 2 anos. Haja coração. Haja coração. E aí, mas só que durante esse período, de 2007 a 2009, eu entrei numa outra empresa e comecei a prestar serviço de consultoria no Banco do Brasil. Tá? Em 2009, um certo dia, recebo uma carta do Banco do Brasil falando assim, você foi aprovado, precisa estar em tal data, em tal local, apresentar os documentos. Aí eu,
Eu passei no Banco do Brasil. Né? A primeira coisa foi comunicar meus pais, falar, ó, chegou o dia. Que legal. Né? Foi bem legal, que eu tinha até comentado com minha esposa. Quando eu tomar posse, a gente casa, porque a gente já estava namorando, legal. Né? Há muito tempo. Sim. E eu falei, a gente casa. Tanto que é que 1 ano depois eu casei, e aí já tô há 22 anos com ela, mas eu tô namorando e namoro e casamento. Né? O próximo ano eu faço 15 anos de casado. Sim, que legal. Sim. Eu ia falar que com a notícia vocês estouraram champanhe, mas já fizeram festa de casamento. Já foi bem maior. Já pedi. Que legal. Pedi ela em casamento, né? Era o mínimo, né, Everton? Ela que ficava lá até 00:30 nos seus treinos, te acompanhando. Valorizei. Legal. Tá certo. Tá certo. E aí, em 2009, eu tomei posse no Banco do Brasil, né? E fiquei lá de 2009. Em 2010, no próprio 2009, né, recebi um convite para participar de um projeto no exterior, onde eu tive a oportunidade de passar bastante tempo na Inglaterra, na Áustria, em Portugal, na França, pelo Banco do Brasil, né? Aprendendo o sistema financeiro, o core bancário, que a gente fala, né? O sistema bancário, o core bancário, eu tive essa oportunidade, né? E eu passei de 2009 a 2019 no Banco do Brasil. Em Brasília? Em Brasília. Né? Eu passei, no período, eu até brinco, quando eu casei, eu passei nos primeiros 5 anos de casado, eu passei 2 anos e meio, 3 anos no exterior. Eita, e aí minha esposa... quando ela tinha férias, ela ia me acompanhar. Mas eu passava 90 dias fora, voltava, passava 30 dias em casa. Passava 90 dias fora, então você viveu 3 anos de lua de mel. Isso. Eu vivia viajando, às vezes quando falava, ó, Gabriela, né, compra passagem e vem pra cá. E passa 15 dias comigo. Então, eu passei um pouco assim, um pouco fora mesmo, um pouco ausente aqui do Brasil, mas era, naquela época, bastante contato com o WhatsApp, né? Tava chegando o WhatsApp, que eu lembro até hoje, quando estava em Londres, que o WhatsApp chegou e a gente se comunicou. Facilitou. E depois, eu passei em outras áreas do Banco do Brasil. E em 2019, né, um dos meus líderes no Banco do Brasil havia saído, né? Ele recebeu um convite para assumir toda a parte de TI do banco original. E ele me mandou uma mensagem, né? Um WhatsApp, fala assim, ó, Everton, estou precisando de uma ajuda aqui relacionada a banco de dados. Aí eu falei, não, posso te ajudar. Aí ele mandou, e eu falei com ele, assim, ajudei ele, né? Ele me perguntando coisa de disponibilidade, de resiliência, de performance, de banco de dados, e eu ajudando ele. Aí depois ele falou assim, Everton, aí outro dia, passaram alguns dias, né? Aí ele falou assim, Everton, estou precisando de um gerente de infraestrutura, né? Para assumir a área aqui de infraestrutura. E a remuneração, esse, eu falei assim, isso aqui é para mim, é para você. Porque ele já estava mal ou bem intencionado, né? Eu creio que sim, né? Que ele falou assim, essa mensagem é para mim ou não? Ou você quer outra pessoa? Ele falou, não, é para você. Tá? E eu falei, então deixa eu conversar, né? E eu, infelizmente, assim, eu perdi meu pai em 2018, né? Eu acho que, eu não sei se eu estaria aqui ou não, né? Porque eu acho que ele iria meio que tentar me segurar pela estabilidade de um concurso público, né? O concurso público também você tem bons momentos e tem maus momentos. É um ciclo normal, né? Acho que como todo trabalho independente de público ou privado, né? Empresa privada, empresa pública. Exato. Então, se você tem que saber lidar com os momentos ruins, né? Então, um momento bom. E eu não estava num momento tão bom da minha carreira, né? Eu havia feito muitas realizações, entregue muitos projetos, mas eu estava, assim, meio que desconfortável com algumas situações ali, né? E quando Chegava a ser uma zona de conforto ou nem tanto? Na verdade, eu estava desconfortável. Eu sou uma pessoa muito ativa, sabe? E quando eu fico muito tempo sem fazer coisa nova, eu acho que eu... Se desafiar, Isso, eu acabo me desanimando e eu fico muito agoniado com isso, tá? E aí, eu acho que eu estava nesse período. Creio que se meu pai tivesse vivo naquela época, ele teria falado, cara, é o momento do banco. Eu, com 36 anos de banco, eu já passei por momentos bons e momentos ruins. Então, assim, fica tranquilo.
Mas Talvez aí... com a preocupação ali de pai, ele tentasse te manter na estabilidade. Isso, né? isso. E eu já estava bem posicionado, eu já era gerente lá também, né? Já liderava pessoas, né? Então, e durante esse momento dessa fase, né? Quando eu recebi o convite, eu conversei com minha mãe falou assim, Everton, é funcionária pública, ela falou assim, não, fica, eu acho, é muito arriscado, você tem certeza? Estabilidade, a gente também já passou por isso. Aí ela contava histórias do meu pai. Seu pai chegava aqui à noite meio triste com o momento do banco, mas isso passa. Tanto é que ele chegou a ser executivo do banco. Então, assim, você está no caminho. E eu, agoniado com a proposta, falei, cara, mas vou ou não vou? Aí conversei com minha esposa. Aí minha esposa, assim, ela é assim, uma pessoa, para mim... fora do sério, a pessoa que sempre me apoiou, ela falou assim para mim, Everton, vamos fazer o seguinte, vai e eu tenho um concurso aqui. Se der tudo errado, eu seguro as pontas aqui até você se realocar profissionalmente. Aí eu falei, então tudo bem, eu vou primeiro e eu ficava na ponte aérea, Brasília-São Paulo. Segunda-feira eu chegava em São Paulo, sexta, no final do dia, retornava para Brasília. Né? E quando você tá sem a família aqui... eu trabalhava de 8 da manhã até as 22 horas. Sem limites, Sem limite. Sim. Eu não tinha, sabe, engordei, alimentação, dormia mal, né? E eu ficava nessa. E quando eu chegava em Brasília, na sexta, final de semana eu estava exausto. E aí eu não conseguia aproveitar meu filho com 4 anos. Né? Cheio de energia. Papai, vamos brincar. Eu falo, filho, deixa eu dar uma descansada. Papai brinca depois, e assim, sabe? E também teve momentos que eu não conseguia acompanhar meu filho, né, na escola. E aí, no final, eu lembro até hoje que quando eu resolvi me mudar mesmo para... Assim, aí eu tomei a decisão de sair do Banco do Brasil, tanto é que quando eu fui lá no RH, lá, o menino do RH eu conheci, ele falou, você tem certeza, Everton, que você vai sair? Eu falei, cara, assim, com dor no coração, eu tenho certeza, porque assim, Banco do Brasil e Caixa Econômica me deram tudo. Né? Me deram boas condições para meus pais. E eles me deram, assim, conseguiram me dar bons estudos, me deu grandes oportunidades, né? Eu tive a oportunidade de ir para o exterior, né? De estudar no exterior. Fazer fechamento de um ciclo, né? Não é algo que não foi bom. E tem aquela sensação de gratidão, né? Isso. Aquela sensação de dever cumprido, por né? Aquele lugar. Para seguir em frente. Eu tenho muita gratidão, é um lugar, assim, muito bom que eu passei, que eu trabalhei, adoro o Banco do Brasil. Até hoje tenho colegas que eu levo para a vida, né? Pessoas que eu vi crescendo ali, hoje diretor, né? Eu tenho contato com ex-vice-presidentes de tecnologia do Banco do Brasil, né? A atual vice-presidente também, que, assim, um espetáculo que eles estão fazendo lá, o diretor, Rodrigo Molinari, assim, para mim é um exemplo de pessoa, né? Foi até... funcionário do meu pai. Quando ele virou executivo, meu pai fez um churrasco na casa dele para ele. Que legal. Foi bem legal. E aí, assim, foi uma decisão muito difícil de sair do cargo público, da estabilidade, né? E aí eu fui no RH lá e pedi, a pessoa falou, você tem certeza? Você não quer ir para um psicólogo da Cassi, né? A Cassi, é isso mesmo? De tudo, né? Eu falei, não, é isso mesmo, eu estou decidido. Sim. E aí quando eu pedi a demissão, aí eu liguei para minha esposa, ela falou assim, não acredito, você fez mesmo? Você teve coragem? Porque ela, até o momento que eu falei para ela, ela não acreditava que eu iria ter coragem de pedir demissão. E eu pedi demissão. Né? Aí passei um mês ali ainda digerindo a demissão, assim, pedindo, né? Fala, cara, será assimilando o que tinha feito. Eu falei assim, será que eu fiz a coisa certa? Foi quando... Aí eu comecei a trabalhar em setembro de 2019 aqui em São Paulo. Tá. E eu não conhecia São Paulo de jeito nenhum. Nossa. Mas já em qual local? No Banco Original. Ah, ok. Eu fui pro Banco Original, né? Cheguei em setembro de 2019... E eu chegava aqui segunda-feira, sexta-feira Brasília. Segunda-feira, sexta-feira Brasília. E eu fiquei muito tempo nessa ponte aérea. A pergunta que não quer calar. Quanto tempo durou toda essa exaustão aí de ponte aérea? Eu fiquei de setembro a fevereiro. Caraca. Nessa ponte aérea. Mas eu tomei a decisão de me mudar para São Paulo no Dia dos Pais, assim, mais ou menos quase
Depois do Dia dos Pais, na verdade, não, um pouquinho mais no final do ano, eu tomei a decisão porque uma coisa já havia me incomodado. No Dia dos Pais, meu filho, eu tive que pedir, não foi no Dia dos Pais, foi numa atividade da escola que eu tive que pedir pro padrinho dele me representar na escola. Aí eu falei, cara, tem algo errado. Tô fazendo alguma coisa errada. E aí eu conversei com minha esposa também já estava incomodada porque eu ficava nessa ponte aérea e ela tendo que dar todo o suporte pro filho de segunda a sexta, muito difícil. E aí ela falou assim, eu vou pedir licença para te acompanhar e vamos se mudar para São Paulo. Eu falei, fechado. Aí procurei apartamento aqui e eu não conhecia São Paulo. São Paulo eu conhecia de evento, a Febrabantec, trabalho, visitar a empresa, né? IBM, a Oracle, essas coisas, mas eu não conhecia São Paulo. E aí, quando eu vim para cá, eu comecei a morar aqui no Brooklyn, né? Eu morei no Brooklyn. Ali, eu morava próximo do banco original, né? E eu fiquei nessa ponte aérea durante... de setembro a fevereiro. E em fevereiro, quando a gente se mudou, fevereiro de 2020, quando a gente se mudou para São Paulo... Pandemia. Aí eu viajei para o exterior a trabalho, né? Eu fui para trabalho para o exterior, tive um evento lá no exterior. Quando eu retorno, pandemia. Fecha São Paulo, fecha tudo. Eu falei... Porque se a pandemia tivesse estourado... Tipo, em dezembro de 2019 ou janeiro, eu teria cancelado o contrato e não teria morado aqui. Nem se mudado. Porque fechou, eu não teria me mudado para cá. Né? Então, eu fiquei nesse período. Né? Porque aí já ficou em casa mesmo, ficaria em casa em Brasília. Isso, porque remoto, eu ficaria remoto. Aí conseguiria, não sei, assim... Até poderia fazer uma ponte aérea, porque eu tenho colegas que fizeram isso, né? Tenho colegas que não se mudaram. Até hoje estão na ponte aérea. Caramba. Né? Mas só que eles fazem terça, volta quinta. Terça, quinta. É muito difícil. Tem que ter pique. Muito cansativo. E aí, minha esposa me apoiou, sempre me deu todo o suporte. E ela pediu ela pediu licença de interesse e se mudou para cá. Então, ela tinha 90 dias ali para ver o que ela queria, né? E aí, 90 dias remunerado. E depois ela podia pedir licença, né? 1 ano, renovável, por mais um. Tinha um período ali de estabilidade, entre aspas, né? Não remunerado, né? Ok. Ela, no governo, você pode pedir a licença, eles vão te autorizando, né? Mas só que durante o período de licença você é não remunerado. Okay. Então, ela veio, me acompanhou aqui e ficou aqui. Né? E também foi bem difícil para ela, né? Porque no início... Ela procurava emprego, emprego... a profissão dela não estava... Era bem diferente, assim, o salário, né? De Brasília, concursado. Para uma enfermeira aqui, né? Ela teve um pouco de dificuldade, né? Em questão de remuneração, em questão de local, em questão de escala. Eu falei para ela, se for para você ficar trabalhando... O tempo todo também. Fica em casa e eu prefiro pagar para você aqui, a gente se apertar um pouquinho aqui, mas que você fique cuidando do nosso filho, fique mais próximo da gente, do que eu trabalhar de segunda a sexta, trabalhar muito e sábado e domingo você está fazendo plantão. Então, não faria sentido. E aí ela passou um período também, assim, durante a pandemia ali, procurando algumas coisas. Foi onde ela também decidiu depois fazer um concurso público aqui no estado de São Paulo e passou no concurso no estado de São Paulo na parte da segurança pública. Muito bom. Que bom que deu certo, tá muito mais que respondida a pergunta sobre o suporte. Muito legal a história de vocês. E aí, enquanto você estava falando, né, sobre essas idas e vindas, ponte aérea e tudo, eu fiquei aqui pensando que, muito provavelmente, depois de 12 anos ali de setor público, você deve ter percebido ali algumas mudanças ao voltar para o setor privado. E aí eu queria saber de você se teve esse momento de baque, sabe? De precisar assimilar ali, ou você entende que foi uma transição tranquila? Conta pra gente como que foi. Assim, acho que toda grande mudança nunca é tranquilo. Né? É um período de... Eu tive situações bem no início, quando eu fiz essa transição, eu parava e pensava, será que eu fiz a coisa certa? Porque, assim, hoje você está bem no setor privado. Amanhã, você pode, por estratégia de uma empresa ou
ou mudança mesmo de comportamento, né? Do mercado, você pode trocar toda a diretoria e aquilo você vai ter que se provar novamente, né? Ou você ou a área que tu tá inteira, né? E assim, pode ter mudança. E eu sempre tive medo. Durante a minha carreira toda, eu nunca experimentei a demissão. Graças a Deus, eu nunca experimentei. Mas eu conversava muito isso com minha esposa, né? E nessa transição, você fica com receio de falar, cara, e se eu perder o emprego, o que eu faço amanhã? Sim. Né? Então, eu tinha muito esse receio, porque no Banco do Brasil, podia trocar governo, trocar presidente, trocar diretor. Você tinha estabilidade, estava garantido ali. No mercado privado, se você não provar o seu valor, né, todo dia matar um leão, você tem que entregar resultado. Tem que fazer a empresa dar receita. Sim. E aí a tua estabilidade você não tem. Né? E assim, troca diretor, troca funcionário, você tem que estar se provando o tempo todo. E fica ali talvez naquele sofrimento por antecipação. Isso. Eu, por exemplo, não sei fazer essa comparação porque eu nunca trabalhei no setor público, né? Então, nunca tive essa sensação dessa segurança. Mas para quem passou por essa sensação de daqui não saio, daqui ninguém me tira, né? Para ir para momentos um cenário de incerteza, né? Deve gerar bastante insegurança mesmo. E eu ficava nesses momentos, né? Eu tive transições, assim, né? No próprio banco original, quem me levou, quem me trouxe para São Paulo, ele passou 2 anos e saiu. Depois veio outro diretor. Aí você fica, cara... Assim, e é normal. O outro diretor que chega, ele quer montar a equipe dele. Quer trazer o time dele junto, o time dele né? é normal. E aí, sabe, aí você passa por um momento, assim, de apreensão, de um sentimento de medo. Mas, assim, eu sempre procurei me capacitar, porque se eu precisar voltar para o mercado, eu volto. Né? Eu tiver a infelicidade ali de ser demitido, eu volto para o mercado. E sempre buscando algo dentro do setor financeiro. Isso. Pelo que eu entendi, foi sempre uma escolha tua mesmo por já estar no... Legal, Everton. Então, eu tinha também essa dúvida se manter no segmento financeiro, se foi uma escolha ou se foi acontecendo assim naturalmente. Eu acho que foi naturalmente. Quando eu fui na experiência do exterior, eu aprendi muito sobre o core bancário, né? Como que funciona um banco. Então, eu tive a oportunidade de conhecer bancos no exterior, né? Banco Central. Um negócio mesmo, negócio né? exterior. Então, eu fui naturalmente me especializando naquilo, né? E aí fui aprendendo como que funciona uma conta corrente, quais são os requisitos de conta corrente. Então, eu fui indo aos poucos ali, aprendendo mesmo, de fato. Everton, tu comentou, né, sobre a tua jornada no exterior, aprender sobre o negócio, aprender sobre o core. E eu queria que tu comentasse para quem está nos ouvindo, assim, para profissionais de tecnologia, o quão importante é aprender sobre o negócio da onde tu está inserido. Porque as pessoas se preocupam muito, os profissionais, com o tech, né? Com a stack, com aprender a desenvolver ou a programar, ou está muito vinculado à parte de tecnologia em si. Mas o negócio a gente vê que é um diferencial para quem domina, para escalar dentro de uma empresa, né? Então, é muito interessante essa pergunta, sabe? Eu além de... Antigamente a gente falava muito de tecnologia por tecnologia, né? Hoje é tecnologia para negócio, né? Então, até para as pessoas que trabalham comigo no meu time, eu falo assim, a gente tem que entender o propósito. Por que a gente está ali? O que a gente está entregando para alavancar os negócios do banco, né? E eu brinco com eles, eu falo assim, é o cliente que paga o nosso salário. Então, a gente tem que tratar bem o cliente. A gente tem que saber o que a gente está fazendo aqui, né? Eu, como líder de infraestrutura, a gente fica ali na caverna, ali, né? Na carvoaria, eu brinco com ele. A gente está sempre lá atrás. Mas só que a gente está entregando. A gente é responsável por manter o banco disponível, né? Como infraestrutura. Então, as pessoas, assim... Para quem é tecnologia, tem que entender o que ela está entregando, qual é a qualidade daquilo que ela entrega. Né? A pessoa que produz, por exemplo, código para o Pix,
ele tem que entender que ele está impactando alguém na ponta. E quando alguém não consegue fazer um Pix, pode ser uma situação muito ruim para aquela pessoa, uma experiência muito ruim, né? Então, por exemplo, o Pix ficou indisponível. Poxa, a pessoa tentou fazer uma compra, pagar um médico, fazer alguma coisa e ele está indisponível, é muito ruim. A gente indo para o outro lado, né? Para o lado do cliente, quando você acessa um banco e aquele banco está indisponível, você fica muito chateado, né? Muito decepcionado com aquela experiência. Então, eu falo para as pessoas assim, a gente tem que entender o que a gente está entregando. Né? Cliente que paga o nosso salário. Então, assim, a tecnologia, se não tem negócio, não tem TI. É verdade. Se não tem produto, não tem TI. Fora que os profissionais de TI também são os clientes, né? Se tratando de banco. Sim. Todos nós, né? Eu brinco ali com a pandemia, por exemplo, a Caixa Econômica conseguiu bancarizar todo mundo. Né? Por causa do auxílio Covid, aquele desespero todo. Então, hoje, todo brasileiro tem uma conta, todo brasileiro faz um Pix, né? Então, assim, eu falo muito pro meu time. Gente, vamos entender o que a gente está entregando, qual é o propósito, o que a gente está... A nossa tecnologia que a gente está fazendo é para impactar os nossos clientes, para entregar qualidade para os nossos clientes, tá? E o nosso cliente também não quer saber que tipo de tecnologia eu estou utilizando. Ele quer que funcione. Que funcione, esteja sempre disponível o aplicativo do banco, por exemplo. Né? Então, eu acho que assim, é válido. E quem sabe TI, entende de negócio, eu acho que é um diferencial na carreira. Com certeza. Né? É aquela pessoa que sabe fazer o Pix com tech, mas entende, por exemplo, eu estou dando um exemplo do Pix, mas ele entende o negócio, como que funciona, o regulatório, o órgão regulador, né? Toda a regra do jogo do Pix, eu acho que aquela pessoa se dá bem. Faz uma entrega melhor, né? Uma entrega melhor, acho que profissionalmente na carreira se destaca melhor, né? Porque ele tem uma visão do negócio, uma visão da tecnologia, ele sabe como unir, né, as duas pontas para melhorar a experiência do cliente. É um super diferencial, né? É o que a gente fala tanto de hard skill, soft skill. Acho que é uma excelente soft skill, né? Ter esse domínio do negócio também. E você falando, né, de toda essa sua vivência no exterior, eu tenho aqui uma curiosidade, porque em termos de tecnologia como um todo, a gente sabe que o Brasil está longe de estar ali nas primeiras colocações, ali num ranking, se a gente for considerar os países de primeiro mundo, da Europa, Estados Unidos e tudo. Mas, quando a gente fala de tecnologia para a área financeira, a gente entende que nós estamos bem evoluídos, né? Então, até falando em Pix e em algumas ações que nós temos aqui, aplicações que nós temos aqui e que lá fora não tem. Então, eu queria entender de você se você enxerga que o Brasil sempre esteve avançado assim nessa área de tecnologia para o mercado financeiro e como foi você vivenciar, né, em todo esse tempo aí de carreira a evolução do nosso país, né, voltada para essa área. Então, o Brasil, de fato, assim, em tecnologia, o Brasil também tem bastante... assim, o Brasil, ele é bem posicionado na utilização de tecnologia, né? Sim. A gente pode não ter os melhores profissionais. Da América Latina, por exemplo, nós estamos em primeiro lugar, né, em tecnologia. Isso. E no mercado financeiro, né, no sistema financeiro, no mercado bancário, eu não sei se foi por questões de fraude, de segurança, mas o nosso ambiente bancário, ele é muito evoluído, né? E é o que você comentou. Quando eu tive experiência de trabalhar na Inglaterra, na Áustria, naqueles países, você tem ainda cheque normal, o pessoal trocando cheque, vai na agência, a agência não tem aquela segurança que tem aqui, sabe? É totalmente diferente, né, o mercado. E o Brasil, nos últimos anos, ele veio crescendo muito com a tecnologia. Ele já tem uma tecnologia, era uma tecnologia avançada, né? Porque é tudo sistema online, o teu saldo, você faz uma compra, o teu saldo é atualizado na ponta.
Então, assim, é muito evoluído. Né? E com o Banco Central agora, né, ultimamente, nos últimos anos, eu admiro muito o Roberto Campos Neto, que foi o último presidente, né, da Bacen. Do Bacen. E ele veio com uma agenda de inovação assim, extremamente radical. Ele nos trouxe o Pix, que hoje o Pix é uma sensação, todo mundo quer fazer Pix. Sim. Né? Ninguém mais lembra de TED, de DOC, hoje é Pix. Né? E ele é 24/7, ele mudou o conceito, mudou a forma como os bancos trabalham, né? A gente tem a gente fala que é um fechamento diário, né? Que o banco precisa, a gente chama de end of day, né? O banco fecha o conta corrente e abre o conta corrente para atualizar o saldo, atualizar juros. Então, ele tem esse mecanismo, né? Toda madrugada a gente roda isso, mas só que o Pix não para. Então, mudou muito o conceito dos bancos, né? Então, o Roberto Campos Neto trouxe essa inovação do Pix. Ele também acelerou um pouco a partir de Bank as a Service, de Open Finance, onde você consegue compartilhar dados dados com as outras instituições financeiras. E agora está vindo com uma agenda também muito legal sobre o Drex, né? Sim. Que é uma moeda digital, né? Né? Lastreada pelo real. Né? Então, foi uma pessoa bem diferente no mercado financeiro. Tá? A agenda foi muito boa e sempre com foco em tecnologia. Então, o Bacen também teve que se atualizar tecnologicamente para atender todo esse tipo de produto, né? Então, desde que você começou a conhecer o mercado no exterior, você entende que nós estamos mais evoluídos desde então. E só voando cada vez mais alto. Isso, a gente está exportando tecnologia bancária. Muito bom. Né? Falando do Pix aí, né? O Drex está indo. O Open Finance, a gente pegou como exemplo a Inglaterra e a Austrália. Né? Então, eu até participei do grupo do Open Finance no início. Né? O Open Finance tiveram alguns grupos de trabalho para falar sobre integração, falar sobre segurança. E eles pegaram como exemplo o Bank as a Service na Inglaterra e o Bank as a Service na Austrália. Né? Então, foi bem legal. Assim, a tecnologia do Brasil é de ponta, tá? Para o mercado financeiro. Que orgulho, né? Orgulho a gente ser espelho lá fora. Verdade. Bem legal. E agora, você tinha comentado no off pra gente sobre um programa chamado Elas na Rede. E que é sobre mulheres em situação de vulnerabilidade, que tem apoio em relação à educação, que tu apoia. Eu queria que tu contasse ou compartilhasse com a nossa audiência ali como é que é esse projeto, como você está envolvido, então, como é que é essa experiência, né? Foi um projeto que na inauguração eu fui convidado para falar um pouco sobre tecnologia, né? É um projeto que é mantido pelo Instituto Marina e Flávio Guimarães, tá? Do Banco BMG, né? E ele capacita mulheres vulneráveis. Então, assim, foi bem legal o projeto, sabe? Eu tive a oportunidade de falar um pouco sobre tecnologia, apresentar o mercado financeiro, a tecnologia do mercado financeiro. Falei um pouco sobre o Pix, como que funciona o Pix por trás, né? Que o pessoal pensa, só mandar um Pix é aquilo. Mas a gente tem regras, né? Tem regras para seguir. Eu tenho que fazer um Pix até 1,5 segundos, né? Você tem algumas regras que o Bacen, regras de qualidade que o Banco Central exige, né? Então, eu mostrei para elas como que funciona a tecnologia. E, assim, é um programa muito legal lá em Belo Horizonte, né? Elas na rede, então tiveram mulheres, teve uma que eu achei muito interessante, era uma catadora de lixo que estava lá, ela trabalhava o dia todo e à noite estudava tecnologia, né? E no futuro eu espero encontrá-las ali como estagiária do Banco BMG ou né, conversando com elas ali para ver se ela conseguiu se posicionar né, no mercado financeiro. No mercado financeiro, não, no mercado de tecnologia, né? Então, foi bem legal, assim, uma iniciativa assim, que eu acompanho né, em Belo Horizonte. É bem legal mesmo. Foram 100 mulheres escolhidas. Que legal. E a gente vai ficar torcendo que você encontre várias dessas mulheres aí.
por aí, né, Isso. no mundo da tecnologia. E hoje o mercado de tecnologia ele é um pouco desbalanceado, né? Você tem muito mais Sim. homens do que mulheres, né? Então, Com certeza. tem que equilibrar Tanto financeiro um pouco. quanto Isso. de tecnologia, né? Isso. Perfeito. Recentemente, tu concluiu um programa, que é o, acho que Executive Program da Singularity, sobre tendências, futuro, inovação. Compartilha um pouco pra gente do que tu viu aí. Então, foram 4 dias, né, de imersão, Legal. né, de futuro, de futurismo, de como que a inteligência artificial ela está, né, presente, ela vai estar presente não só no mercado financeiro, mas em todo tipo, até na forma que você come, que você compra, que você faz uma reserva no hotel, né? Então, eu acho que é o hype agora, né? O comportamento, o hype, que tu fala, tudo é Gen AI, tudo é IA generativa, né? Então, a imersão, falou-se muito sobre isso, falou muito de blockchain também, né? Que é a forma segura, né, de transacionar, não só para o mercado financeiro, tá? Hoje você faz contratos, né, smart contracts, e armazena dentro do blockchain. Falou muito sobre essa tecnologia. Mas o que me chamou a atenção foi muito na parte de IA generativa de fato, tá? Eles comentaram muito sobre agentes de AI, né? No futuro, você vai perguntar assim, eu quero... sei lá, para um chat GPT ou qualquer IA generativa do mercado, você vai perguntar assim, eu quero ir para Fernando de Noronha nessa tal data. Ele vai te dar todas as opções, ele vai fazer a reserva, ele que vai fazer a compra, ele que vai comprar a passagem aérea, ele vai fazer tudo para você. Nossa. Então, assim... É uma mudança radical na forma de lidar com IA generativa, né? Com isso. Mas também eu acho que no momento que nós estamos tem muita fumaça. Muita gente falando, e a gente ainda está vendo pouco case, sabe? Ainda no mercado. Tem muita coisa, de fato, muito atendimento, ajuda muito. A fazer análise jurídica, ajuda muito. Mas eu acho que ainda vai ter um momento de decepção e depois volta até alguém ter um case, né? Alguém ter testado. Volta o pezinho no chão e vamos, né? Tem muita incerteza também em relação à regulamentação, ainda que também não tá às claras, né? Então, acho que ninguém fica receoso de dar o primeiro passo, né? Isso. Mas foi um programa intenso, né? Que você passava 9 horas da manhã até as 18 horas, 1 hora de descanso para o almoço. Você almoçava ali discutindo sobre tecnologia, sobre inovação. E para ti, que a área de dados te brilha os olhos, tem tudo a ver, né? Tecnologia, área de dados ali, e você fala do mercado, como que tem pessoas fazendo até queijo, fazendo vinho, usando inteligência artificial para fazer vinho, para conseguir melhorar aquela uva, né? A forma de plantar. Qual sabe, assim, é algo que vai mudar muito as nossas vidas. Acredito que muito mais do que a gente está imaginando. Com certeza. Eu sei que eu voltei de lá, que a primeira coisa que eu fiz foi procurar curso para ser engenheiro de prompt. Como perguntar melhor para assistente, para ela me ajudar mais. Hoje eu uso para tudo. ChatGPT eu assino, pago. Eu assino também. E eu uso para tudo, até para formular um e-mail, me ajuda a formular um e-mail legal, bonito, sabe, mais formal, eu uso para tudo. Até brincando, uma vez eu peguei no aniversário da minha esposa, eu falei, vou fazer
Acho que não foi aniversário, dia dos namorados, aniversário. Eu falei, vou fazer uma mensagem, ChatGPT, faça uma mensagem, isso aqui, cola. Ela falou, cara, que lindo, você nunca fez. Eu falei, não. Aí depois que passou, eu falei, ó, lembra aquele dia? Ficou com peso na consciência, não vou ter que te contar confessar. um segredo. Foi o ChatGPT, ela não acredita. E depois que eu ensinei o ChatGPT pra ela, ela falou, nossa. Aí esses dias... Ela te faz declaração agora com o chat. Esses dias eu falei, foi ChatGPT, né? Mas a inspiração é de vocês, né? Então, o prompt é de vocês, acho que é isso que importa. Ele só me ajudou a formular, Sim, então, mas sim. o prompt é nosso, é verdade. Muito bom. Everton, a gente está aqui caminhando para o final desse episódio. É uma pena, infelizmente, porque tá um papo, né, tão fluido, tão gostoso. E para a gente finalizar aqui esse bate-papo, a nossa última pergunta é sobre um assunto que eu acredito que você goste bastante de falar. A gente sabe que você é botafoguense, né? Botafoguense, fala assim também, botafoguense roxo? Sou roxo, você pode falar qualquer cor, menos a cor rubro-negra. Eu sou botafoguense. Botafoguense roxo, preto, branco, todas as cores, menos rubro-negro. E que você gosta muito de futebol, né? Até começou falando pra gente sobre a sua experiência, né? Com educação física e tudo. E que você tem um laço ainda mais especial com o esporte, que é ver o seu filhote jogando. Isso. Né? Conta pra gente um pouquinho dessa parte da sua vida. E eu tô com uma curiosidade aqui, que eu quero saber se você tá treinando o filhão para ser jogador. Conta aí seus planos. Na verdade, de fato, sou muito apaixonado pelo Botafogo, né? Então, até quando eu cheguei aqui, eu brinquei com vocês aqui, que hoje... Acho que essa semana é a semana mais importante da história do Botafogo. Verdade. O Botafogo está disputando... Ansiedade a mil. A mil. Né, o Botafogo disputando aqui o Brasileirão e no final de semana a Libertadores, né? Eu vou até quinta-feira, estou indo para lá assistir para Buenos Aires, né? Muito bom. Espero voltar pelo menos campeão da Libertadores, né? Mas e o futebol eu sempre joguei, né? Joguei federado, joguei muitos anos, né? Até hoje brinco ainda. E minha grande paixão agora é meu filho hoje joga, né? O Campeonato Paulista. E eu acompanho nos jogos. Então, final de semana, sábado, domingo, sexta-noite ele está treinando. Sábado, né? Sábado passado eu estava na Praia Grande, ele foi jogar lá. Sub-10. Sub-10. Muito bom. Então, eu acompanho, né? Ele joga. Né? Esses dias ele me perguntou, papai, será que eu vou ser profissional? Eu falei, filho, é muito difícil. A caminhada é muito, muito longa. Sim. Né? Assim, você tem que treinar muito. Mas se você não for profissional, utilize o esporte como eu utilizei, para você ganhar bolsa de estudo na faculdade. Eu espero também conseguir dar a oportunidade para ele de estudar no exterior, usando futebol, para ele ganhar uma bolsa, representar uma faculdade no exterior. Né? Então, eu estou tentando ajustar a carreira dele, assim, os estudos, conciliar. Ele gosta muito de futebol, eu espero que ele use o futebol para conseguir estudar no exterior, né? Eu entendo, pela oportunidade que eu tive de estudo no exterior, inglês, para mim, é um grande diferencial. Com certeza. Ele vai sair na frente de 98% da população se ele souber inglês. É verdade. As grandes oportunidades que eu tive também na vida foi com inglês, né? Eu cheguei naquilo que eu comentei, eu cheguei no Banco do Brasil, 6 meses depois eu estava no exterior, porque eu entendia da tecnologia, que precisava no exterior e falava inglês. Então, eles já me mandaram para o exterior. Era o profissional completo ali para aquele momento. Para aquele momento, sabe? Então, eu consegui ter essa oportunidade. Eu espero... Hoje, meu filho, desde os 2 anos de idade, ele está em escola bilíngue. Né? E agora, com o futebol ali, eu espero ele também siga um pouco a minha carreira. Profissionalmente, é difícil. Eu falo assim, ele pode ser o melhor da categoria, mas você tem período de namorada, de lesão, né? De balada, de sair pra noite. E profissional, você tem que abdicar disso, né? Sim. Verdade. É muita disciplina, né? Muita Qualquer esporte disciplina. que tu pratica profissionalmente. Né? E atualmente, sabe, os meninos estão com 9 anos com personal. 9 anos acompanhamento nutricionista. Sim. Né? Tomando suplemento. Então, hoje... Pegando pesado na academia. Hoje, os meninos de 9 anos, eles fazem trabalho mesmo de... Não com peso, mas de fortalecimento muscular. Mobilidade. De core, fortalecimento do core, assim, movimento. Sabe, você tem hoje empresas, assim, virou
Assim, um negócio, né? É um negócio, assim, porque o esporte está evoluindo demais. Então, e pior que se você não coloca o seu filho também para fazer... Ele vai ficando para trás. Sim. Você vê a evolução dos outros, isso. Ele vai ficando... Mas hoje é minha paixão. É vê-lo jogando. E a minha esposa fala assim, você cobra muito dele, pior que eu cobro. Eu cobro muito porque, como eu joguei, assim, e eu gostava de treinar, né, mas... E ele fica assim, às vezes com uma preguiça ali, uma falta de atenção. Eu cobro muito ele para de falar comigo, ele reclama comigo na arquibancada, sabe? Eu falo, não, joga bola, vamos... E aí minha esposa fala, às vezes minha esposa fala, você está atrapalhando, calma que você está atrapalhando ele. Então eu tô nesse período assim de estar mais calmo, acompanhando ele, mas é minha grande paixão agora, no momento. Dá para perceber pelo brilho no olho ao falar do filhão jogando bola. Bom, como eu falei, né, infelizmente a gente está caminhando para o final. Mas antes eu quero fazer um bate-bola contigo. Sabe aquelas perguntas que você responde sem pensar muito? Responde com a primeira coisa que vem na cabeça? Vamos lá? Vamos. Everton, qual é a sua maior conquista? Acho que minha família. Perfeito. Qual o seu lema? Colaboração. O que você detesta? Pergunta polêmica aqui no nosso podcast. Nossa, essa é uma pergunta bem difícil, né? Mas eu detesto enrolação. Muito bom. E, para finalizar o bate-bola, quem te inspira à ação? Eu acho que meus pais me inspiraram muito. Eu infelizmente, perdi meu pai cedo. Né? A pessoa que me inspirou foi meu melhor amigo, meu companheiro também de futebol, companheiro de educação, né? Então, eu acho que meus pais, eles me inspiraram muito e conseguiram me dar qualidade de vida, me dar condições para que eu consiga também fazer isso para o meu filho, para minha esposa. Então, eu acho que meus pais são minha inspiração. E fizeram um excelente trabalho, né? Porque a gente consegue sentir na sua energia, Everton, o tamanho do seu coração, que você se dedica, se doa e faz tudo de peito aberto. Parabéns aos seus pais, inclusive, por ter tido essa conquista. Obrigado. Obrigado e agradeço muito a vocês pelo convite. Agradeço muito aos profissionais que trabalham comigo, porque eu não consigo nada sozinho, né? Tem um time de excelência hoje que trabalha ao meu lado. Para onde eu vou, eu os levo. É um time extremamente dedicado, que a gente ali, eu brinco, a gente é uma família, tem briga de irmãos ali, eu fico ali com o paizão tentando como toda família, controlá-los, mas assim... Administrando os conflitos. Muito conflito, eu acho que o grande desafio também, é que você comentou no início, né? O hard skill, o soft skill, mas o soft skill também, a gente tem que começar a trabalhar muito, por isso que eu falo da colaboração, da empatia com as pessoas, né? Porque no final é um time, uma andorinha só não faz verão. A gente une propósitos, né? Então... É isso, então agradecer muito também ao meu time, o time que vem me acompanhando aí desde que eu vim profissionalmente para o mercado privado, né? A gente teve a oportunidade, aquilo que você comentou, de passar no Original, depois na PicPay, e agora no BMG, a gente está ali sempre coeso, né? No dia de amanhã, não sei, eu espero fazer carreira maior no BMG, né? Claro. Mas se eu crescer, eles crescerão junto comigo. Que legal. Isso é muito bom de ouvir, né? Everton, muito, muito obrigada. A gente nem tem como te agradecer por essa sua participação, que foi super especial. E agora eu quero sugerir um brinde, né? Aqui, com as nossas canecas, para fechar esse episódio com chave de ouro. Muito obrigada. Obrigado, Obrigada. gente.